Olá, olá, que a paz estejam com todos vocês, né? Como vão vocês? Bom, espero que todo mundo esteja bem, né? Bom, hoje aqui, né, tá um dia assim muito agradável, já está à noite, né? E assim, é, há uns dias atrás estava chovendo direto, mas hoje a chuva já deu aquela trégua, né? Graças a Deus por isso. Nós precisamos de chuva também. As nossas plantas precisam de chuva, o nosso mundo precisa de chuva, né? Mas que seja uma chuva aí tranquila, sem prejudicar ninguém, não é verdade? Bom, hoje tá um dia assim bem quente, bem gostoso, né? Mas está previsto para chuva novamente na semana que se inicia. Bom, espero que vocês estejam aí acompanhando comigo, né? Na nossa leitura diária. Gente, não deixa de se inscrever, acompanha. Sempre eu vou estar mandando aqui vídeos para vocês. Eu sei que às vezes não consigo, né? Enviar vídeo assim todos os dias direto, devido ao meu trabalho, à minha correria, mas eu não deixo de trazer para vocês aí a nossa leitura diária. Eu faço a minha leitura diária, mas quando tenho um tempinho, venho aqui gravar e trazer para vocês acompanhar junto comigo, tudo bem? Bom, nós vamos agora iniciar, né, o livro de Êxodo. Todo mundo sabe que já estamos aí no capítulo 14, estamos avançando, né? Então vamos dar continuidade e acompanhe junto comigo nessa aventura, nessa história maravilhosa que Deus deixou aí pra gente, né? Pra gente poder seguir, acompanhar e seguir os seus passos, né? E é tão bom a gente poder estar seguindo aí os passos de Cristo, caminhar com Cristo, pois estamos vivendo hoje num mundo assim tão difícil, tão complicado, os corações das pessoas estão cada dia mais duros, né? Cada dia mais perigoso o mundo aí fora, mas graças a Deus ainda tem gente como eu, como vocês, que estão aí firme na fé e que nós temos fé que um dia o mundo vai melhorar, que as pessoas vão assim estar com o coração mais mole, né? Mais voltado cada dia para Cristo, não é verdade? E quando a gente estamos com o coração aí mole, quebrantado, o que que acontece? A gente começa o que? A ter amor ao próximo, aos pais, aos filhos, aos irmãos, à família, ao nosso vizinho, né? E aí a gente consegue todo mundo viver muito tranquilo e bem melhor, não é verdade? Então, pega a sua Bíblia, abre lá em Êxodo 14 e vem junto comigo na nossa leitura diária. Eu vou começar e acompanhe junto comigo. Vai falar da seguinte forma, ó. Deus, ele anuncia a renúncia dos egípcios. Vamos lá? Então falou o Senhor Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentarei ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: então, embaçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de rastolho, e com sopro. Só um minutinho. Ah, não. Desculpa, gente. Deixa eu abrir aqui novamente. Ó. Lá em Êxodo 14, versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei o Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva?
E aprontou o seu carro e tomou consigo seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta na mão. E os egípcios os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraós, e os seus cavaleiros e os seus exércitos alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairode, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios viam atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disse a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nós tirastes de lá, para que morram neste deserto. Por que nos fizeste isso, que nos itens tirados do Egito? Não é esta palavra que te temos falado do Egito, dizendo: deixe-nos que sirva aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viestes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tudo levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás, nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e atrás dele também a coluna de nuvem se retirou, e diante dele se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escurecida, para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, as águas foram partidas. E os filhos de Israel entrou pelo mar, em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, aos seus carros, e os valos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e na nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar,
que as águas tomem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força, e ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu reencontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tomando, cobriram os carros e os cavaleiros de todos os exércitos de Faraó, que os havia seguido pelo mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua mão direita, à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrará aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, o seu servo. Olha que mensagem linda, né? Então, assim, no meio disso tudo, né? Deus estava cuidando do povo de Israel, né? Contra os egípcios. Agora, vocês imaginam o tamanho, né? A tamanha fé que eles tiveram, né? Você passar ali igual Moisés, colocar um cajado, gente, e abrir aquele mar todo, e todo aquele povo de Israel passar ali, né, no mar, sem se ferir, sem nada, né? E aí Deus cuidar de cada um deles, desde os mais velhos até os mais novinhos. É uma mensagem assim maravilhosa, ou seja, Deus cuida da gente o tempo todo, independente da idade, do momento, das circunstâncias. Ele está cuidando da gente em todo momento, assim como ele cuidou do povo de Israel. Bom, então eu termino aqui a nossa mensagem, né? E espero vocês no próximo vídeo. Vamos continuar aí a nossa mensagem de como foi a travessia de Moisés, como o povo de Israel ficou, né? Se eles obedeceram a Deus, se eles conseguiram ter um coração puro, quebrantado e firme na fé, para poder conseguir aí vencer, né? Esse mar, essa luta que eles estão tendo aí após a saída do Egito. Então, espero com vocês no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.